Teremos agora a palestra Fechamento de Mina, com o advogado, analista de meio ambiente na Vale, Denis Martins da Costa Lote. Por gentileza, convidamos o Dr. Geraldo Antônio de Freitas para fazer a apresentação do nosso convidado. Boa tarde para os colegas aí. Boa tarde, excelentíssimo presidente da AMAGES, Herbert Carneiro. Para finalizar a parte das palestras desse primeiro Congresso Minerário, depois nós passávamos por aquela belíssima aula magna do professor Paulo Haddad. Nós tivemos o regramento legislativo, vimos medidas compensatórias e, como não podia ser diferente, agora nós vamos ver as consequências, muitas vezes trágicas, de um fechamento de uma mina, com o Dr. Denis Martins da Costa Lote, formado em Direito pela UFMG e mestre em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, trabalha atualmente na Vale S.A. Convidamos o palestrante para dar início à sua apresentação. Se me dá licença, eu vou assistir dali de baixo. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero apresentar a minha saudação ao Dr. Tiago Pinto, que honrosamente me fez esse convite. Ele é coordenador desse evento. Quero apresentar minha saudação especial ao Dr. Herbert Carneiro, presidente da AMAGES, que teve a brilhante ideia de congregar esse público tão seleto, de profissionais do direito, magistrados, membros do Ministério Público e advogados, para discutir esse tema que tão de perto nos cerca. Quero enviar minha saudação ao Dr. Geraldo Antônio, que muito bem me recebeu, e me apadrinhando, me apresentando, para a gente dar início a essa apresentação. Quero que envie a minha saudação ao Dr. Pedro Bittencourt, presidente do Tribunal de Justiça, e, para dar início, eu convido os senhores a pensar, a iniciarem uma forma de pensar sobre essa fase da mineração, que é normalmente não desejada, né? Mas é sabida, conhecida, que vai acontecer, mas muitas vezes não prevista no tempo, que é o fechamento de mina. Essa imagem nos transmite a cidade de Itabira, antes da Vale aportar por lá, na década de 40, e eu trago aqui a imagem do menino da mina. É um personagem que tem sido criado lá por um ex-operário da Vale, eu quero citá-lo aqui, o Marconi Ferreira, que até escreveu um livro com esse título, o menino da mina. E o menino da mina vai nos ajudar a pensar. E nesse exercício de pensar, eu venho aqui apresentar para você um filme que foi coletado, que traz aí o início da Vale, o início de Itabira, das minas de Itabira. Long a slumbering giant in the mountains of Minas Gerais is beginning to stir. 1/4 of the total known iron reserves of the world are in Brazil. At Itabira occurs the largest single deposit. The hilly streets and roads in and around this mining town are literally made of iron. This peak is estimated to contain over 100 million tons of hematite. So high grade is the ore that the average will assay 68% of a theoretically possible 72% of pure iron. The railroad from Belo Horizonte is being extended to the peak by cutting through mountain passes and by filling in deep gorges.
Building roadbeds is no simple engineering problem in this rugged terrain, but the work goes on. The ore, much of which will be used to make these very rails, is loaded into heavy-duty trucks and hauled several miles to the railroad terminus. From this point, the ore train proceeds toward the railroad yards of Belo Horizonte. Não foi possível eu inserir legenda nesse filme, tá? Mas numa tradução livre que eu fiz, o que está dito, mais ou menos, é o seguinte: o minério de ferro, o grande rei adormecido nas montanhas de Minas Gerais, começa a despertar. De toda a reserva de minério conhecida no mundo, 1/4 está no Brasil, sendo que a maior delas está na cidade de Itabira. Suas montanhosas ruas, estradas, bem como todo o seu entorno, são literalmente feitos de minério. Estima-se que o pico contenha 100 milhões de toneladas de matita, minério de altíssima qualidade, podendo alcançar até 68% de pureza, em uma escala estimada em 72%. A estrada de ferro está sendo expandida até o pico. Após a fala disso que eu acabo de traduzir aqui, algumas imprecisões históricas na narrativa. Diz ali que a ferrovia veio até Belo Horizonte. Isso, infelizmente, não aconteceu. Seria certamente um fator a mais de progresso para o nosso Estado. Mas, em termos de conceitos gerais, vemos esse início da mineração em grande escala. E este aí foi, com certeza, o grande marco que se pode apontar no Brasil. Em 1942, no meio da Segunda Grande Guerra, o presidente Getúlio, chamado pelo presidente Roosevelt, assina lá alguns acordos com os Estados Unidos e, por meio deles, recebe a instalação da CSN, da Siderúrgica Nacional. Por esta época, a Siderúrgica Nacional instalou-se no Rio de Janeiro. Em compensação, Minas Gerais recebeu de presente e compensação, surge aí uma palavra, né, que ouvimos hoje na primeira palavra do Tiago, e agora vamos ouvir no curso da minha palestra, a nacionalização das minas. A nacionalização das minas e da ferrovia Vitória-Minas. As minas de Itabira estavam numa exploração incipiente através da empresa inglesa Itabira Iron, através de um capital aportado por Percival Facua, que também havia desenvolvido uma atividade lá no norte do país. Concomitantemente, estava já com os trilhos quase chegando no que é hoje Nova Era, a Vitória-Minas. E essa junção mina-ferrovia tornou-se, então, Companhia Vale do Rio Doce, criada através de um decreto que foi assinado em 1º de junho de 42. Por essa época, os senhores viram aí minério sendo quebrado na marreta, na picareta, trilhos sendo assentados com a mão. Essas marretas, essas picaretas e as enxadas que trabalhavam na nossa agricultura, certamente eram importadas, com certeza eram importadas. A mineração surge em grande escala, com esse aporte de capital federal, num esforço de guerra, eu diria, e na mesma época, no outro lado do mundo, a guerra termina com a explosão de uma bomba atômica no Japão. O tempo vai tendo seu curso e alguns desastres ambientais começam a ocorrer pelo mundo. Os falcões americanos parecem ter dificuldade de reprodução, o símbolo da grande nação americana, e descobrem que eram por contaminação de DDT.
Por essa época, já nos anos 50, indústrias americanas lançando seus poluentes, atingem e causam danos no Canadá, casos de poluição transfronteiriça. Navios petroleiros causam acidentes nos mares da Europa, no Mar do Norte. Por essa época, o homem passa a ter a preocupação que ele pode ser o agente da sua própria destruição. É o início, a introdução da variável ambiental nas atividades econômicas, através dessa preocupação com esses fatos que vieram acontecendo aí. Vem desta época o embrião da ideia de sustentabilidade. Vamos aprofundar mais nesse tema durante o curso dessa exposição nossa. Mas o nosso tema principal é fechamento de mina. Esse termo fechamento decorreu de muita discussão interna no setor mineral para chegarmos até ele. Falamos em desativação, falamos em descomissionamento de mina, até existir um entendimento acadêmico, científico e técnico sobre o termo fechamento, que está hoje previsto, com o conceito previsto na norma regulamentadora do DNPM, Departamento Nacional da Produção Mineral. Fechamento é a cessação definitiva das operações mineiras. E, junto com ele, numa subespécie, eu diria, temos aí a suspensão, que é a sensação de caráter temporário das operações mineiras. Como funciona uma mina? Qual é o ciclo de vida de uma mina? De formas um pouco diferentes, já visualizamos esta explanação, esse diagrama por hoje. Mas uma mina, basicamente, ela tem início aí para a exploração. A exploração é uma pesquisa, não é? Mas é uma grande pesquisa. Essa pesquisa visa identificar o corpo do minério, ela visa quantificar esse corpo do minério, delimitar a área de exploração, modelar uma cava e determinar a viabilidade econômica ou não. Passada essa fase, temos a fase de desenvolvimento do projeto, em que são, eu diria, desenhados, né, a logística dessa mina, a possibilidade de escoamento desse minério, as eventuais formas de beneficiamento e, muito importante, os estudos ambientais. Esses estudos devem ser, como muitos senhores já sabem, ser conduzidos por uma equipe multidisciplinar, da qual devem fazer parte biólogos, engenheiros florestais, hoje arqueólogos, historiadores, economistas, né, que gera um documento, ou melhor, às vezes vários documentos, vários catataus, assim, chamados EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, e Relatório de Impacto do Meio Ambiente. O relatório de impacto do meio ambiente é o resumo do estudo de impacto ambiental. Ele deve durar, no mínimo, 1 ano, para pegar o que se chama de sazonalidade, período seco, período de chuva. Terminado essa fase de estudos, com toda a parte técnica já desenvolvida, que deve integrar aquele documento, ele é levado ao órgão ambiental, que ali faz sua análise. O órgão ambiental deve tornar público que o empreendedor apresentou para análise este documento e abre um edital para que a população em geral envolvida possa requerer a realização de audiências públicas. Essas audiências públicas acontecem em 95% dos grandes empreendimentos mineradores. Após esta audiência,
há ou não a concessão de uma licença chamada licença prévia. Essa licença, na verdade, só atestou que o empreendimento é ambientalmente viável e que vai poder ser implementado. Ocorre que ele ainda não pode ser implementado. Novos estudos têm que ser feitos para estabelecer as medidas de controle ambiental que vão cercar aquele empreendimento e a sua instalação. Mais ou menos, eu diria que uns 2 anos, 3, depois dessa licença prévia, tratando de uma perspectiva otimista, é concedida o que se chama de licença de instalação. A licença de instalação é a licença para a obra, para que o empreendimento se instale, para que sejam construídas as usinas, seja feita o decapeamento da área, e só depois disso, comprovadas a adoção de todas as medidas de controle, é que o órgão ambiental concede a chamada licença de operação. Esse trajeto, que foi relatado por mim em 2 minutos, 3 talvez, tem demorado hoje no Brasil cerca de 10 anos. É o que tem acontecido, né? Passado esse trajeto que estamos chamando, jocosamente às vezes, de calvário do licenciamento ambiental, passamos à fase de operação. A fase de operação pode variar, dependendo do corpo do minério. Pode durar 15 anos, pode durar 20 anos. A mina de Itabira, que foi retratada naquele filme ali, aquele filme é de 49. Ela teve início ali em grande escala em 42. Então, estamos falando de 73 anos. A mina da CSN, Casa de Pedra, recebeu um prêmio de 100 anos de atividade. Há minas que duram menos, há outras mais, mas durante a operação, empregos são gerados, impostos, há uma relação ambiental minerária realizada e algo que vem gerando muita preocupação é exatamente a instabilidade causada pela por questões de mercado internacional de minério, o que torna a mineração como uma atividade com ciclos de bonança e ciclos de vacas, eu diria, um pouco mais magras. Nessa fase de operação, por estas questões econômicas ou por algumas outras, pode ocorrer um fechamento temporário dessa atividade. E a operação pode ser retomada tempos depois, quando essa situação se extinguir, a questão for resolvida. Ou pode também, por algumas outras questões, ocorrer o fechamento definitivo. Fechamento temporário, voltando no slide anterior, é que a gente chama de suspensão. Ocorrendo o fechamento, entra aí a preocupação com a fase do pós-fechamento. O pós-fechamento, estaremos ali reabilitando áreas, recompondo taludes, restaurando ecossistemas, revegetando, recompondo e trabalhando junto com a comunidade, estudando a melhor alternativa para o uso futuro daquela área. Por que as minas fecham ou paralisam? Várias são as razões. Razões econômicas é uma delas. Queda no preço das commodities ou altos custos de produção. Na região próxima a Belo Horizonte, chamada Itatiaia Sul, várias minas estão paralisadas por esta razão, pela queda no preço do minério de ferro no mercado internacional. Razões geológicas, decréscimo no teor do corpo de minério. Razões técnicas, condições geotécnicas adversas ou falhas mecânicas. Temos um exemplo que ocorrido há uns 5 anos atrás, no estado do Kentucky, houve inclusive uma trinca numa mina de minério de ferro que teve que ser paralisada. Acidentes ambientais ou questões de segurança. Há um caso da mina de bauxita, na região de
Cataguases, há cerca de 10 anos atrás, essa mina teve que ser paralisada também. Houve um rompimento de uma barragem, causando sérios danos, atingindo inclusive o estado do Rio de Janeiro. Mudanças políticas. Recentemente, a Vale, que é a empresa que eu trabalho, enfrentou essa situação na África. Ela já estava fazendo um alto investimento na região de Simandu, na Guiné, e questões políticas impossibilitaram, inviabilizaram a continuidade daquele investimento para a abertura daquela atividade mineral. Pressão social, ONGs, movimentos sociais, entidades internacionais podem fazer com que a atividade seja paralisada. Fechamento de indústrias ou de mercados da cadeia produtiva. Temos aí, recentemente, as notícias em relação ao amianto, gerando fechamento de todas as minas de amianto por todo o mundo. Acho que, salvo engano, a única que subsiste é Minaçu, aqui em Goiás. Exaustão das reservas. Aconteceu lá em Serra do Navio, no Amapá. Aconteceu aqui recentemente, vamos mostrar também este caso, em Córrego do Meio, pertinho de nós, aqui em Sabará. É possível conceber a mineração como uma atividade sustentável? A mineração, uma atividade que escava a montanha, tem às vezes que fazer um desmate para realizar a sua atividade. Ela pode ser sustentável? Eu acredito que sim. Eu tenho essa crença. E por que eu justifico essa crença? Porque eu acredito e já conheço que planejar o fechamento de mina permite tornar efetiva a ideia de sustentabilidade na atividade mineral. Essa ideia é recente, é verdade. Data de 20 anos, talvez. Antes não se falava nisso, não se falava em fechamento. Na época que se abriu aquela mina de Itabira, vista ali naquele filme, não se falava em pensamento, nesse pensamento que iria fechar, embora todo mundo soubesse, isso paira na cabeça da sociedade como uma espada de Damocles, que vai fechar. Vai fechar sim. Mas já que sabemos disso, por que não planejar esse futuro, planejar esse presente dentro dessa perspectiva? Não é assim que a gente planeja com a nossa vida? A gente sabe que vai morrer. É através do conceito hoje do triple bottom line, ideia desenvolvida por vários economistas e sociólogos, estou citando alguns, todos vivos, da ideia da modernidade desse pensamento, da atualidade desse pensamento. Falo de John Elgton, Ignasi Sachs, Peter Nijkamp, da sueca Gro Harlem Brundtland, que escreveu o documento Nosso Futuro Comum, na conferência da Rio 92. Ele se baseia nesse simples tripé: People, Planet, Profit. Pessoas, planetas e lucro. Né? É simplesmente o seguinte: a atividade deve ser socialmente justa, ambientalmente correta e economicamente viável. Esses conceitos, representados na forma dessas esferas, se entrelaçam. E são eles inseridos no balanço econômico e social da empresa que trazem a ideia de sustentabilidade, a viabilidade da sustentabilidade na mineração. Nessa ordem de ideias, um pensamento que nos surge: quais são as alternativas de uso futuro de uma mina? Retorno ao uso original é uma possibilidade. A venda da área para um novo proprietário, por uma nova atividade econômica. Desenvolver planos para uso futuro da área em cooperação com as comunidades locais, são outras possibilidades. Transferir partes dessas propriedades da mina para comunidades locais ou outros usos futuros.
Desenvolver novos negócios em cooperação com governos e outras indústrias. Exemplos: parques, instalações de reciclagem, indústria limpa, outras formas de indústria para fazerem ocupação daquela área e fazerem uso daquela mão de obra. Ou uma futura mina. Em diversos casos, temos outros minerais associados a uma mina que foi trabalhada. Outra atividade mineral pode ser viável naquele local. Temos aqui exemplos de uso futuro. Isso aqui é lá em Portugal. É o estádio do Braga, Sporting Clube do Braga, na cidade de Braga. Isso é uma pedreira que foi explorada aí durante mais de 50 anos. Quando ela se exauriu, sua atividade tornou-se um projeto arquitetônico maravilhoso para a construção desse estádio, foi implantado no local. Esse é o projeto Éden, conhecido como a maior estufa de flores do mundo. Isso está na Inglaterra, na região da Cornualha. Recebe milhares de turistas por ano. Está instalado numa antiga mina de Caolim. Aqui está bem perto da gente. Essa atividade aí era a antiga Ferrobel. Era uma empresa mineradora da Prefeitura de Belo Horizonte. Aonde aconteceu essa mina, hoje está o Parque das Mangabeiras. Na parte de cima, a Ópera de Arame de Curitiba, instalada numa pedreira abandonada. E embaixo, o campus da UFOP, instalado numa antiga mina de bauxita, ao lado da cidade de Ouro Preto. Mas a nossa preocupação não pode ser apenas com o fechamento considerado em si mesmo, apenas como uso futuro. Há uma longa caminhada até lá. E até lá, homens, mulheres, a sociedade vive. A sociedade tem que sobreviver e faz parte dessa relação. O fechamento de mina não é um destino apenas. Ele é uma caminhada que traz direitos e obrigações para todos os envolvidos nessa relação. Nessa ordem de ideias, na ordem de ideias do Triple Bottom Line, da adoção do princípio da sustentabilidade, naquele tripé do social, do econômico e do ambiental, os custos com o fechamento de mina devem ser internalizados no balanço do setor mineral. Se os senhores não saibam, eu informo que as grandes empresas hoje de mineração, que têm ações na Bolsa de Nova York, são obrigadas a apresentarem lá informações sobre os custos de forma atualizada que serão levados a efeito com o fechamento das suas minas. E esses custos mudam, porque há uma grande variabilidade, não é algo fixo, estático, permanente. Na mesma ordem de ideias, sociedade e poder público são responsáveis pela progressiva construção da solução socioeconômica ambiental decorrente. Eu falo aqui de governança. Poder público e sociedade devem compreender as vicissitudes que estão envolvidas na mineração e dessa solução participar. O atual estágio dos estudos sobre fechamento de mina resulta, sim, da evolução de conceitos e paradigmas técnicos. Paralelamente, na medicina, vou dar um exemplo meio chocante. Até a década de 40, 50, era extremamente comum os médicos fazerem sangria nos pacientes. Hoje, isso é uma prática abandonada. Na mineração, até a década de 70, não existia barragem de rejeito, não existia pilha controlada de estéreo, não havia aspersão de pilhas, nem de vagões de minério. São conceitos que evoluíram com a inserção da variável ambiental no setor mineral. Normas atuais são frutos, sim, da preocupação ambiental do século XX. Se não for assim, se não for pensada como uma atividade com todos esses conceitos, ela pode gerar um enclave econômico,
como já gerou. Temos exemplos ruins de mineração que geraram enclave econômico. Para que isso seja evitado, é importante, né, que a aplicação de excedentes gerados pela mineração em atividades focadas em geração de conhecimento, né, em aprimoramento do conhecimento humano, das capacidades humanas, podem dinamizar o desenvolvimento da região. Itabira, que foi mostrado aqui no início, já é um exemplo disso. Lá, há cerca já de 8 anos, está sendo instalado um campus avançado da Universidade Federal de Itajubá, que não tem nenhum curso na área de mineração. Todos os cursos são votados para a área tecnológica, engenharia de mobilidade, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia ambiental. Há uma necessidade premente de articulação dessas regiões mineradoras com as regiões circunvizinhas. As regiões têm que se comunicar, têm que se falar, tem que haver trocas. Uma tem que complementar a outra. Temos que evitar o isolamento. E, com isso, diversificar a base econômica desses municípios, dessas cidades, dessas regiões. Não podemos ficar só na mineração. Temos que ter outras portas de saída. Isso depende, sim, da capacidade empreendedora que deva ser desenvolvida. A necessidade, dentro dessa governança, que essas comunidades conheçam os denominados trade-offs associados a uma base produtiva mineradora. Que são trade-offs? Nada mais, nada menos do que escolhas. Muitas vezes podemos maniqueisticamente dizer que estamos falando do bem e o mal, mas vamos trazer para hoje. O que vamos escolher? Impedir por completo uma atividade minerária, como um projeto Apolo na Serra do Gandarela? Ou permitir essa mineração de forma controlada, fiscalizada, convivendo lado a lado com um parque nacional? Preservar, conservar a Amazônia como um todo? Ou desenvolver uma atividade mineral, como o Carajás, como será a S11D, no sul do Pará, de forma fiscalizada, controlada, licenciada, convivendo com a floresta e preservando a floresta. Chamo a atenção de vocês que naquela região, a única área preservada da Mata Amazônica, falo do estado do Pará, é onde está inserida a mina de Carajás. O Dr. Gerson Rego está aqui, trabalhou lá, é para testemunha disso. 1 milhão de hectares. Pois é. Nessa ordem de ideias, o que a gente tem em recolhimento de CEFEM até o ano passado em Minas Gerais? Esse pico de ali 1,99,49, já que em milhões estamos falando de bilhão de reais que foram, a maioria, 65%, para os municípios. A outra parte dividida aí para o governo federal e para o governo do estado. Em 2013 chegou nesse número de 1,99 bilhão e agora, no final do ano passado, em decorrência da crise, aquele valor de 691 milhões. Não é? Lembrando que a CEFEM é recolhido pelo minério que é vendido, né? Aquilo que é comercializado, não é o que é apenas extraído. O setor mineral, ele contribui de uma forma significativa no desempenho da balança comercial brasileira. O saldo que ele apresenta é extremamente positivo em relação ao saldo da balança comercial do país. Ele é exponencialmente maior aos demais setores. A balança mineral brasileira, na balança, o minério de ferro é, de longe, o principal produto dessa pauta de exportações, com 75%, gerando esse saldo de 25 milhões de dólares para a nossa balança comercial, para a nossa cadeia produtiva. Ocorre que, de 2009 para cá, o Brasil vem perdendo posições de líder mundial para a Austrália, uma posição difícil de ser recuperada.
mesmo com os projetos previstos para terem início em 2017 ou novos projetos. Temos aqui para entrar em operação S11D, que já vai entrar com mais 90 milhões de toneladas daqui a 2 anos, na região de Carajás. Mas eu sou otimista, eu acho que é possível. Eu acho que a força de trabalho e criatividade nossa vai fazer superar isso aí. E o mais importante não é estar na frente da Austrália, é criar melhores mecanismos de desenvolvimento interno, melhor qualidade de vida para o nosso povo. Pois bem, essa temática fechamento de mina, ela ainda não está diretamente abordada na nossa legislação. Mas ela está envolvida aí de uma forma ou de outra. Ela vai estar no marco de uma forma um pouco sutil, né? Já não está aprovado, não está, mas no projeto do marco há menções ao fechamento, à exaustão mineral, que não ocorre no atual Código, né? Mas, na nossa Constituição, no parágrafo 2º do artigo 225, está lá escrito que aquele que explorar recurso mineral está obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, né? Uso essa palavra que eu entendo que é imprópria. Se fosse degradado, estaríamos causando um dano, já que é licenciado, não pode se falar de dano, poderíamos falar de impacto. Mas está assim nessa Constituição, é uma questão semântica, eu entendo, né? O inciso 8º do artigo 2º da Lei 6938 de 81, fala aí da Política Nacional de Meio Ambiente, gestada logo após o grande clamor ambiental que veio no mundo nos anos 70, após a Conferência para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, que aconteceu em Estocolmo. Houve essa discussão interna no Brasil, tendo em vista teses que o Brasil, por força do regime militar na época, que empreendia ali grandes obras que não eram consideradas ambientalmente corretas para a época, como Transamazônica, Itaipu, dentre outras. Isso tudo, levado lá fora, gerou uma pressão interna que levou também o próprio governo da época, no início dos meados de governo Geisel, até chegar a Figueiredo, na edição da Lei 6938, é uma lei principiológica, uma lei, diria, moderna, importante, que foi recepcionada na Constituição de 88, e que já estabelece, lá no seu inciso 8º, a recuperação de áreas degradadas, o que foi lá regulamentado por esse decreto de 89, pós-Constituição. Temos também os incisos 13 e 14 do artigo 2º da Lei 9985, de 2000. Lei 9985 trata do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E esses incisos estabelecem os conceitos de recuperação e de restauração de ecossistemas. De uma forma indireta, está, sim, falando de fechamento de mina. Pode-se aplicar isso a fechamento de mina. Já para normas, diria, infralegais, temos aí, primeiramente, a resolução CONAMA 0186, que também visita o tema, né? A CONAMA 0186 trata da avaliação de impacto ambiental, estabelece lá os estudos de impacto ao meio ambiente, RCA, PCA. Também é uma forma que o fechamento de mina pode ser visto e ser inserido. Outra, a resolução CONAMA 237, que detalha o nosso licenciamento. Todas essas resoluções, por força da Lei 6938, por conta de uma delegação legal ao CONAMA, têm força de lei. Outra importante, também no campo já infralegal, as NRM 20 e 21, da Portaria 237 de 2001, do DNPM, tratam de suspensão e fechamento de mina. Tá? De forma destacada e importante, Minas Gerais sai na frente com a deliberação normativa 127, editada aí há 5 anos atrás pelo nosso Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM. Ela trata expressamente de fechamento de mina, fala do PAFEM, que é o Plano Ambiental para o Fechamento de Mina, estabelecendo prazos de comunicação. É uma norma única e já está sendo copiada aí pelo Brasil afora. A CEFEM, que
vamos aprofundar um pouquinho adiante, trata aí da compensação financeira por exploração mineral. No nosso ponto de vista, é um ingrediente, um pouquinho mais que um ingrediente, é uma ferramenta importante para a sustentabilidade, para o pós-mina, desde que seja bem usada, bem regulamentada, o que até hoje não temos. E, por fim, no marco regulatório, quem está em discussão, está em gestação, a gente tem no seu artigo 3º a menção expressa ao fechamento de mina como uma das fases da atividade mineral. Apenas essa menção à palavra já é um avanço, já é uma promoção para o tema que até então não estava na lei, né? E o parágrafo único desse artigo, dos projetos, estabelece a obrigação de reparação ambiental das áreas impactadas. Isso, imagino eu, que após a aprovação e promulgação, após a entrada do nosso ordenamento jurídico, do novo marco regulatório, esse artigo e esse parágrafo será objeto de discussão e regulamentação na nossa legislação, por meio de portarias, decretos, etc. Pois bem, chegamos à CEFEM. Eu entendo, já adiantei, que é uma ferramenta para a sustentabilidade. Mas ela é chamada de compensação. Seria compensação? Na palestra anterior ao almoço, feita aí pelo Tiago, ele disse de N medidas compensatórias. A CEFEM não está lá. O ministro Paulo Haddad, na sua palestra, nos contou o caso do telefonema do meu conterrâneo Drummond para o então secretário José Israel Vargas, solicitando a criação de uma compensação para os municípios, dentre eles Itabira, que estavam sendo, segundo a visão dele, sendo pouco remunerados pelo minério que estava sendo extraído de lá. Mas, já que estamos em um ambiente de juristas, vejamos lá no Código Civil o conceito de compensação. No direito tributário, será que isso se aplica a CEFEM? Eu questiono. É tributo? Vamos pensar. Renovo o convite, vamos pensar. O STF, eu lembro do brocado latino, Roma locuta causa finita. O STF definiu que a CEFEM é um preço público. A receita dele é patrimonial, ou seja, ele é uma participação no produto da exploração. O STF talvez tenha mais confundido do que esclarecido, mas disse. E quem disse isso foi o ministro Sepúlveda Pertence, mineiro aqui de Sabará, através desse acórdão que foi proferido em 2001. Muito bem. Como está o recolhimento da CEFEM em Minas Gerais? O município que mais tem recebido é aqui perto, é Nova Lima, seguido por Itabira, apresentando aí esses valores anuais, com pico em 2013, já a redução em 2014, 2015 vai apresentar um valor menor ainda. São Gonçalo do Rio Abaixo, que apresenta hoje o maior PIB per capita do Brasil, por conta deste recolhimento da CEFEM. Itabirito, Congonhas, Mariana, estão todos aí coquinhoados com valores altamente significativos. E será que estes municípios correspondem aos mandamentos constitucionais de dar uma qualidade de vida adequada aos seus habitantes? Vamos pensar nisso. A receita pode ser uma ferramenta para a sustentabilidade. Eu acredito. Ampliar a base de cálculo, pura e simplesmente, majorar a alíquota, são soluções para essa ferramenta para a sustentabilidade?
Podem ajudar, é verdade. Quanto mais dinheiro, melhor. Não é negável. Mas eu tenho outras sugestões além dessas. Uma delas é criar aí uma poupança pública, inserir essa proposta na lei, estabelecer a obrigatoriedade de, com o uso da CEFEM, haver diversificação econômica do município minerador para garantir futuros dispêndios públicos decorrentes de encerramento das atividades geradoras de CEFEM. Uso em melhoria de infraestrutura urbana, construção e aparelhamento de escolas, hospitais e capacitação empreendedora da população local. São ideias. Trazer para o uso do CEFEM a ideia de responsabilidade fiscal. Isso não está claro na lei do CEFEM, porque ele não é tributo. Vamos passar, então, para ajudar no nosso processo de pensar sobre a mineração e o seu fechamento, uma pequena visita, uma pequena análise de grandes empreendimentos mineiros à luz desse planejamento de mina. Como eles funcionam, como eles funcionaram, como isso tem sido inserido neles. Primeiro deles temos lá, mina de Serra do Navio. Infelizmente não é um bom exemplo. Serra do Navio foi um modelo de implantação. Foi a primeira atividade, primeira cidade, por assim dizer, construída em plena floresta amazônica que teve tratamento de esgoto. Uma comunidade, que eu diria próspera, conviveu nesse local, no norte do Amapá, quase lá na Guiana, entre 1950 até o ano de 2000, pouco antes talvez. Curiosidade, lá nasceu Fernanda Takai, cantora aí do Pato Fu. Os pais dela eram funcionários da ICOME, e ela nasceu por lá. Em Serra do Navio, foram construídas casas na vila com um modelo criado pelo arquiteto, já falecido, Oswaldo Bratic. Essas casas prescindiam de ar-condicionado em pleno clima equatorial. O interior dessas casas era 4, 5 graus a menos, tinham essa temperatura a menos do que a temperatura exterior, sem ar-condicionado. Foi gerado esse lago, é um lago azul, a água é azul, por conta da geologia local, mas a região não se articulou. Os excedentes foram levados para Macapá, para a capital do estado. Nada foi criado em Serra do Navio, que hoje é uma cidade fantasma. É triste de ver. Poderia ser um modelo. Outro caso aqui, atrás da gente, a metros de nós, é a mina de Águas Claras. Essa mina se desenvolveu por mais de 20 anos, entre 72 e 2001, aqui atrás da Serra do Curral, através da MBR, produzia cerca de 20 milhões de toneladas por ano. E sua atividade gerou essa cava. Essa cava hoje, vemos Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, aqui no fundo, estamos por aqui mais ou menos, né? Ela está exatamente no eixo aqui da Afonso Pena, essa cava, né? Gerou esse lago. Essa foto é de uns 5 anos atrás, e essa foto é atual. E as fotos que veremos daqui para frente são dos trabalhos de recuperação que estão sendo empreendidos no local. A Vale, que comprou a MBR, comprou também o passivo, não comprou só o ativo, né? E ainda vai gastar nas obras de recuperação ambiental de Águas Claras um montante aí de 500 milhões de reais. Então temos aí a colocação dessas mantas, vocês veem aí a vegetação já nascendo, o meio ambiente se recompondo, trabalho difícil. Aqui são alpinistas que colocam essas telas
alpinistas industriais. Eles se dirigem para lá de helicópteros. O trabalho com o lago embaixo. Ao fundo vem a cidade de Nova Lima. Podem perceber que essa região está inserida na interseção entre Belo Horizonte e Nova Lima, né? Outro modelo, exemplo, é a mina de Córrego do Meio, em Sabará. É uma mina menor, que teve sua atividade desenvolvida a partir da década de 50, do início da década de 50, pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Ela produziu, durante toda a sua vida útil, que durou até 2006, a quantidade de 200 milhões de toneladas, durante toda a vida útil. É uma atividade menor. No local já tem um projeto de reconversão do território. Nós estamos falando aqui da saia da Serra da Piedade, tá? Está pertinho. Isso vai integrar aquele ecossistema através desse sistema de recuperação ambiental que está sendo levado a efeito lá. Essas instalações vão ser descomissionadas, desmanchadas, e tudo vai integrar esse projeto de reconversão de território numa forma de reabilitação do antigo ecossistema que existia no local. Um exemplo importante para todos os estudiosos do tema é essa mina de Rio Tinto. Eu que me insiro dentro dessa categoria de curiosos e estudiosos, estive lá agora em janeiro para conhecer o que está acontecendo lá. Essa mina é a mais antiga do mundo em atividade. O registro histórico dela data do ano 300 a.C. Foi mina de cobre, de ouro. De lá saiu o minério para que as moedas do Império Romano circulassem. Isso está no sul da Espanha. Eu abordo esse tema de Rio Tinto como um modelo paradigma na minha dissertação de mestrado, que integra um livro que está até à venda aí, pela editora Del Rey. No meio da mina, temos resquícios arqueológicos da época dos romanos. Isso aí certamente era uma metalurgia. E são instalações que estão sendo preservadas concomitantemente ao processo de instalação de uma nova atividade que vai recomeçar a ser retomada agora em outubro. Vejam lá os caminhões já que estão chegando. E essa cava é a chamada Corta Atalaia. Foi por muitos anos a cava maior do mundo. E por força do Departamento de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico da Espanha, ela será preservada. Não haverá mineração aí, e ela também não vai poder ser usada para depósito de rejeito ou de estéreo. Ela terá que ser preservada como está, como registro histórico, para visitação e estudos. Resquícios lá da antiga atividade, na cidade de Rio Tinto, Nerva, que está do lado, é uma população de cerca de 20 mil habitantes na chamada Cuenca Mineira. E temos aí Itabira. As fotos aí nos mostram Itabira, antes da mineração, 20 anos depois, o pico já inexistente, o local do pico, logo depois que as atividades lá foram encerradas, e hoje ele já sendo recomposto. Esta área está sendo como utilizada para ser depósito de estéreo e de rejeito de minério. A utilização disso tem duas vantagens. Você impede que impacto em outra área seja causado. Da mesma forma, a paisagem, com consequente restabelecimento das relações ambientais locais, estão sendo retomadas. É coisa que demanda tempo,
Mas aqui também já se vê início de vegetação surgindo. Essa foto é de 2014, hoje já deve estar aqui nessa altura, a proposta vai passar dessa cota aqui, um pouco. Evidentemente, talvez para a engenharia seja um pouco difícil recompor o pico tal como era, mas haverá outra montanha ali, coberta de vegetação. Vemos ali o desenvolvimento da atividade durante todo esse período, iniciado na década de 40, até chegar hoje. O excedente da mineração, que gerou o oferimento de uma robusta receita pelo município de Itabira, gerou a instalação de um campus universitário, que tem a previsão de receber 20 mil alunos até o ano de 2020. Esse campus já está funcionando com aqueles cursos que eu mencionei no início. É um projeto do arquiteto Gustavo Pena, aqui de Belo Horizonte. Prevê, além desses cursos de base tecnológica, cursos na área de saúde, que ainda não estão instalados. Aí uma panorâmica da cidade de Itabira, com todas as minas ao fundo que estão em atividade. A maquete do campus, a vista do prédio hoje existente e a Vale, a empresa mineradora, participando desse empreendimento. Além dele ser construído com valor oriundo da Cefem, pelo município, a Vale participa diretamente na implantação dos laboratórios. Eu chamo a atenção para a palavra que eu falei no início, para o convite dos senhores. Guimarães Rosa, que se tivesse vivo, faria aniversário amanhã, faria amanhã 107 anos, que era mineiro, mas não era de uma região mineradora, era lá de Cordesburgo, disse em um dos seus livros, Ave Palavra, que as minas são muitas, porém, poucos são aqueles que conhecem fora das Gerais, que conhecem as 1000 faces das Gerais. São poucos os que conhecem as 1000 faces das Gerais. O pensamento que vem com a ideia do fechamento de mina na mineração nos traz e nos chama à participação. Nos traz para a ideia de expansão. Expansão do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, da nossa qualidade de vida, numa forma de preservar a nossa natureza, que renasce sempre, conforme nós vimos aí nos trabalhos de recuperação, de ampliação da nossa sociedade empoderada, sabedora e conhecedora dos seus direitos e deveres, oriunda num ambiente que é fruto da retribuição que a mineração trouxe para ela. Nesse sentido, eu lembrando o acordar do grande gigante mencionado naquele filme lá, que foi feito pelos Estados Unidos, eu gostaria que esse acordar refletisse no dia que o último vagão de minério saísse das Minas Gerais e trouxesse para nós estes pensamentos. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Denis. Convidamos agora, por gentileza, o desembargador Herbert, Dr. Geraldo, por favor, para fazer o agradecimento e a entrega de certificado ao nosso convidado. Isso. Ela vai entregar para o senhor. Aí depois Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Clareza. Dr. Denis, nós queríamos agradecer profundamente pelas sábias palavras, pela exposição muito clara, muito objetiva e, ao mesmo tempo, muito profunda.
O senhor disse ser itabirano. Sim. Tem uma alma poética e, ao mesmo tempo, tem um raciocínio lógico, profundo e que nos fez uma exposição aí bastante esclarecedora sobre o tema. Obrigado, resumindo, eu posso dizer que começamos lá com o professor ministro Haddad com chave de ouro, e vamos fechar também essa fase agora de palestra, passando as oficinas, fechando também com chave de ouro. Parabéns, muito obrigado, que Deus lhe pague com a sua generosidade, porque também não recebeu nada a não ser a nossa gratidão, o nosso carinho, o nosso respeito para estar aqui. Muito obrigado, doutor Denis.